Bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 6 com o seguinte tema: Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Texto áureo: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías 60, verso 18. Verdade prática: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Nesta lição veremos como o despertamento espiritual chegou até Neemias. Neemias era um homem íntegro que dependia inteiramente de Deus e da sua palavra. Sob a ação do Espírito Santo, Neemias se tornou um instrumento hábil para executar toda a vontade de Deus. A reconstrução dos muros de Jerusalém tinha significados históricos e proféticos, sendo necessária para o cumprimento de várias profecias bíblicas. Neemias recebeu de Deus a inspiração e a força para se dedicar ao trabalho árduo da reconstrução dos muros de Jerusalém. Além disso, Deus colocou em suas mãos a importante missão de ensinar a sua palavra, a fim de que o seu trabalho pudesse ser completo no sentido material, como também na área espiritual. Os livros de Esdras e Neemias formam um único volume no Antigo Testamento hebraico. Esdras trata dos 2 primeiros retornos e Neemias do 3º retorno. Esdras, o sacerdote, auxiliou Neemias na promoção do avivamento e renovação espiritual do remanescente que voltara. É possível que Esdras tenha ajudado Neemias a escrever esse livro. O período histórico coberto pelos livros de Esdras e Neemias é de cerca de 110 anos. O período da reconstrução do templo sob Zorobabel, inspirado pela pregação de Zacarias e Ageu, foi de 21 anos. 60 anos mais tarde, Esdras promoveu um ensino adequado sobre o culto no templo. 13 anos depois, Neemias veio para reconstruir os muros. Talvez Malaquias tenha profetizado durante esta época. Neemias serviu 2 vezes como governador da Judéia. Sua primeira missão aconteceu no 20º ano de Artaxerxes I. Retornou à Pérsia no 32º ano do reinado de Artaxerxes. Depois de alguns dias, voltou para Jerusalém. Neemias 13, versos 6 e verso 7. Ponto de número 1. Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissários a Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias: E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. As primeiras palavras que lemos sobre Neemias nos informam que ele era copeiro na corte de Artaxerxes I, rei da Pérsia. Um copeiro tinha uma posição de grande confiança. Era sua responsabilidade proteger o rei de envenenamento. Provavelmente Neemias tenha vivido toda a sua vida na Pérsia, no luxo do palácio. Mesmo assim, Neemias se preocupava com o seu povo e com a cidade de Jerusalém. Nesse tempo, Anani, irmão de Neemias, veio de Jerusalém. Ele contou que os judeus que haviam retornado do cativeiro estavam em grande miséria. Os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas estavam totalmente queimadas. Neemias, angustiado, jejua e ora. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei.
E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias capítulo 1, versos 4 e 5. Depois de ser informado sobre a triste situação de Jerusalém, Deus despertou no espírito de Neemias uma profunda angústia que o fez chorar, jejuar e orar. Ele começou a interceder no mês de Quisleu, dezembro, e Deus, que ouve as orações, lhe respondeu no mês de Nissan, março. Deus responde às orações de Neemias. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Neemias 2, de 1 a 3. Neemias não podia esconder a sua tristeza, porém era arriscado se apresentar diante do rei daquela maneira. O temor de Neemias era que o rei mandasse puni-lo pela sua falta de humor. Deus, porém, tocou no rei, e o rei sentiu empatia por Neemias. Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia, e novamente tocado por Deus, o rei perguntou a Neemias: Que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu e disse ao rei: Se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias 1, versos 3 e 5. Neemias tinha qualidades espirituais e materiais. Suas habilidades organizacionais e criativas, aliadas à sua confiança em Deus, o qualificaram como um grande líder e como um autêntico homem de Deus. Diante da pergunta do rei, Neemias orou rapidamente ao Deus do céu e decididamente pediu que o rei o enviasse a Jerusalém com a missão de reedificar a cidade. Lemos 8 vezes neste livro que Neemias orou de forma rápida e espontânea. Neemias 2:4, 4 de 4 a 5, capítulo 5, verso 19, capítulo 6, verso 14, capítulo 13, versos 14, 22 e 29. Neemias soube conciliar a oração e o trabalho. Às vezes orava mesmo enquanto falava com outras pessoas. Ele sabia que Deus se achava presente em todas as situações da vida e podia escutar o seu clamor em qualquer circunstância. A confiança de Neemias brotava de sua intimidade com Deus e de sua disposição em fazer a sua vontade. Se queremos alcançar esse nível de relacionamento com Deus, temos que cultivar a comunhão permanente com o Espírito Santo através do hábito de orar sem cessar. Um dia perguntaram ao evangelista Dwight Lyman Moody, o grande ganhador de almas norte-americano, que viveu entre os anos 1837 e 1899. Senhor Moody, o irmão pratica longos períodos de oração? Moody respondeu: oro por 10 minutos. E antes que o seu interlocutor ficasse escandalizado, Moody completou: mas não me lembro de ficar mais de 10 minutos sem orar. Quando um cristão chega neste nível, a oração deixa de ser uma ação isolada em sua vida para se tornar numa atitude permanente. Deixa de ser um ritual para se tornar um estilo de vida. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Disse mais o rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias 2, 7 e 8.
Os capítulos de 1 ao 7 narram o desempenho de Neemias como governador e como responsável pela reedificação dos muros de Jerusalém. Ponto de número 2. Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Neemias 2, versos de 11 a 15. Depois de descansar por 3 dias, Neemias lançou-se secretamente à tarefa de calcular os danos causados à cidade e às suas muralhas. O texto não declara, mas sugere que a destruição que ele encontrou não tinha sido causada apenas pelo cativeiro babilônico. Antes, algum evento tinha desfeito a maior parte do labor realizado por Esdras, com exceção do templo, propriamente dito. As muralhas da cidade tinham sido parcialmente reconstruídas por Esdras. Podemos ler em Esdras 4, 12, verso 13, 16, Esdras capítulo 5, verso 8 e 9. Mas pouco desse labor permanecera intacto. Neemias saiu para fazer a inspeção, acompanhado de alguns poucos homens, montado em sua mula ou cavalo, mas mostrando-se o mais discreto possível. Em seu coração estava o trabalho de Deus, mas ele não o revelou a ninguém por enquanto. Ele precisava ter um bom plano e recursos abundantes para fazer o trabalho. Então, anunciaria isso às autoridades apropriadas e verificaria que tipo de força-tarefa poderia reunir. Seus servos o acompanharam a pé. Um grupo montado poderia atrair a atenção demais. Por isso é que os versos de 12 a 18 deste capítulo registram as cautelosas medidas preliminares de Neemias. Neemias, montado em sua mula, acompanhou as muralhas e olhou, incrédulo, a situação atual. Os portões da cidade tinham sido queimados, as muralhas se desintegraram, com exceção de pequenos trechos aqui e ali. O pouco que fora deixado das muralhas provavelmente teria que ser demolido, a fim de preparar o caminho para a nova construção. A tarefa era muito grande em suas dimensões. O aspecto da coisa inteira era depressivo. Os que os babilônicos não tinham estragado, outros inimigos de Judá tinham completado. Esta era a triste situação da gloriosa Jerusalém de Salomão. O pecado de Judá havia traído o julgamento do Senhor, especialmente no que diz respeito à idolatria e às suas múltiplas formas de corrupção espiritual. Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias 2, 17 e 18. Deus estava com Neemias. Quem poderia estar contra ele? Deus tinha sua mão sobre a questão, pronto para dar forças para Neemias realizar aquela obra. O rei da Pérsia estava cooperando plenamente com o projeto, tendo demonstrado seu compromisso de escrever cartas de autorização e ainda ajudar com os materiais da construção. Tendo ouvido isso, o povo judeu ficou convencido
e reverberou o grito de guerra de Neemias: levantemo-nos e edifiquemos. Isso foi acompanhado por esforços preliminares para dar início ao trabalho da reconstrução das muralhas, o que é expresso pelo cronista como o fortalecimento de suas mãos. Isso posto, com as mãos de Deus e com as mãos populares ativas, algo de grande significado teria de acontecer. Ponto de número 3. Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias, capítulo 3 do livro, mostra como Neemias dividiu as tarefas de construção em partes. Tendo como referência as portas de Jerusalém, colocou Jesua, que foi o sumo sacerdote no tempo de Zorobabel, com outros sacerdotes, para repararem e dedicarem a porta das ovelhas. Essa porta foi o começo e o fim do circuito feito na direção anti-horário do reparo das muralhas. O circuito começa no verso 1 e termina no verso 32, todo o capítulo 3. Essa porta ficava perto da esquina nordeste da cidade. Os sacerdotes provavelmente foram escolhidos para a tarefa porque a porta ficava bem perto do seu bairro residencial, no complexo do templo. Os sacerdotes consagraram esse trabalho como uma primeira dedicação antecipada da muralha inteira. Foi, por assim dizer, as primícias do trabalho dedicado ao Senhor, e também se tornou um incentivo para o restante de toda a obra. Essa porta dava acesso à área do templo e por ela as ovelhas eram levadas a fim de serem sacrificadas. A tática de Neemias. A tática de Neemias era envolver o maior número de pessoas no trabalho da reconstrução. Para atingir o seu objetivo, Neemias usou 4 estratégias. A primeira estratégia foi a do incentivo. Neemias convocou uma assembleia com os líderes judeus. Ele lhes contou como Deus o tinha convocado para realizar aquela missão. Contou-lhes como Deus estava usando o rei para ajudar-lhes naquela grande tarefa. Diante do apelo fervoroso de Neemias, os líderes judaicos responderam afirmativamente. Eles disseram: vamos levantar e vamos edificar. Segundo, a estratégia da organização. Neemias fez uma longa relação de nomes, organizou as equipes, distribuiu as tarefas de trabalho. Isso pode ser visto ao longo do capítulo 3. Terceiro, a estratégia da participação. Neemias permaneceu presente ao lado dos trabalhadores durante todo o projeto da reconstrução. A sua presença altruísta e cheia de fé inspirava a todos os cooperadores. Neemias 4:6. Quarto, a estratégia da vigilância. Para dar a devida segurança aos trabalhadores, Neemias montou um sistema de vigilância que funcionava de dia e de noite. Neemias 4, versos 18 a 23. Esse modelo de liderança serve de um bom exemplo para os pastores de igrejas, que sob a direção do Espírito Santo pode orientar os seus obreiros e membros, motivando-os no trabalho do Senhor. A união dos judeus ficou ameaçada. Esta questão foi sabiamente resolvida por Neemias no capítulo 5, e a obra prosseguiu. Na lição de número 8, retornaremos a este assunto. Ponto de número 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, os inimigos do pequeno remanescente dos judeus opunham-se à reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias e o povo foram alvos de zombaria, de ameaças de uso da força, de desânimo e de medo. No capítulo 4, encontramos as manifestações de desagrado de Sambalate, governador de Samaria, e Tobias, que era do país de Amon, contra o trabalho de Neemias. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, venceram todos os obstáculos e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. Veremos este assunto com maiores detalhes na lição de número 9. O muro foi concluído. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos,
temeram todos os gentios que havia em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias capítulo 6, versos 15 e 16. Ponto de número 5. O muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Neemias 12, 27 a 30. Toda a comunidade dos levitas, vinda de toda a parte do território de Judá, foi convidada a participar da celebração por parte de Neemias. Foi um grande dia de vitória, do qual todos deveriam participar. A ajuda dos levitas na música, nos cânticos, nas ações de graça, nos louvores, nas danças, seria necessária. Os levitas, dedicados às questões musicais, eram habilidosos no uso de todo tipo de instrumentos musicais, e houve um alegre ruído naquele dia. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. Neemias 12, 31. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo. Neemias 12, 38. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. Os 2 grupos marchavam e cantavam, tocavam instrumentos e davam graças a Deus. Por assim dizer, eram coros ambulantes, que enquanto cantavam, andavam. Os grupos marcharam em torno das paredes e então se encontraram no templo, que apropriadamente era o alvo da cerimônia. Os coros provavelmente começaram sua marcha perto do portão do vale, o qual, de forma muito interessante, era o lugar onde Neemias começou e terminou a inspeção noturna das muralhas arruinadas da cidade meses antes. O primeiro cortejo movimentava-se na direção anti-horária, sobre a muralha sul e oriental, na direção do portão do monturo, e o segundo coro movimentou-se na direção horária, presumivelmente tendo partido do portão do vale e passando por vários portões e torres, até que chegaram ao portão da guarda. O líder do primeiro grupo era o leigo Osaías, mencionado somente aqui em todo o Antigo Testamento, e o líder do segundo grupo foi o próprio Neemias. Ponto de número 6. Os muros trazem ensino simbólico importante. A Bíblia fala da salvação como um muro. Isaías 60, 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Somos guardados e protegidos dentro da salvação do Senhor. O inimigo jamais poderá nos tocar, porque o próprio Senhor Jesus nos protegerá. A Bíblia diz: vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus, a rocha da minha salvação. 2 Samuel 22, 47. A proteção dos muros também representa a segurança do Senhor, que nos garantem uma eterna salvação. A Bíblia diz: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Hebreus 5, verso 9. Jesus afirmou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João capítulo 10, verso 27 e 28. O muro da salvação também fala de uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Sabemos que o reino de Deus é totalmente incompatível com o reino deste mundo. Desde o princípio, Deus tem estabelecido as fronteiras entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve.
Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, Malaquias 3,18. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Portanto, devemos louvar a Deus por esta tão grande salvação, sabendo também que é nosso dever trabalharmos firmemente para a manutenção do ensino da boa doutrina do Senhor na igreja. A palavra de Deus funciona como uma forte barreira de proteção contra o mundanismo e o esfriamento espiritual. Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versos de 1 a 5. Assim como Neemias trabalhou duro para reconstruir as muralhas de Jerusalém em seus dias, hoje devemos nos esforçarmos ao máximo para manter a boa ordem na casa do Senhor. Amém. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Te convido agora para estarmos orando e agradecendo a Deus por esta aula, por esse momento de meditação, pela palavra do Senhor que foi ministrada e está depositada agora em nosso espírito, em nosso coração. Onde estiver, pare um pouquinho, feche os olhos, curve a cabeça e ore comigo. Eterno Deus, querido Pai, no santo nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos, porque estamos empenhados em uma grande tarefa. O Senhor nos colocou hoje, em nossos dias, como colocou a Neemias naqueles dias, para trabalhar, para servir, para fortalecer o teu reino, a tua obra aqui na terra. Pai, que as nossas mãos sejam fortalecidas, abençoadas, que o nosso coração seja cheio de ânimo, de fé, de altruísmo, de esperança, para continuarmos esta tarefa do Senhor na terra. Abençoe todo o teu povo, a tua igreja em toda parte, teus obreiros, pregadores, todos aqueles que lidam na doutrina, na palavra, que eles possam ser os instrumentos do Senhor nos nossos dias para a edificação da tua casa, da tua obra, para o fortalecimento, Senhor, do teu reino e da tua palavra em nosso coração. Abençoe a todos, abençoe nossos irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Sustenta com a tua forte mão e os ajude. Hoje e sempre nós oramos a ti, te agradecendo, e todos disseram amém e amém.